Acreditávamos que a máquina de censura que atuou nas eleições passadas fosse um problema restrito ao judiciário. Mas, como uma bomba prestes a explodir, acabamos de descobrir que suas raízes são muito mais profundas e se estendem diretamente para dentro do cofre do governo. Uma denúncia alarmante, feita no Senado, trouxe à tona a chocante conexão entre a censura de 2022 e o Ministério da Fazenda de Fernando Haddad. E esse é um detalhe perturbador, mas também, de certa forma, previsível, dado o que já sabíamos sobre a manipulação dos bastidores políticos. Vamos ao que interessa. O que foi revelado em um novo depoimento na Câmara dos Deputados traz a peça-chave que faltava no quebra-cabeça sobre o que realmente ocorreu nas eleições de 2022. E a conexão é clara. A perseguição judicial não foi uma ação isolada, mas sim uma orquestração que chega ao coração do governo Lula. A prova disso, se confirmada, destrói por completo a narrativa de que a censura era apenas um ato isolado de um ministro do Supremo em nome da proteção à democracia. O depoimento que abalou as estruturas veio de um nome-chave nessa trama, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, o perito Eduardo Tagliaferro. Durante sua fala em uma subcomissão na Câmara, que investiga as ações de censura, ele foi indagado sobre a relação entre o gabinete do ministro e as grandes plataformas tecnológicas. A resposta dele revelou uma rede de conluio que, para mim, é a representação exata de um Estado que se desvia de seus próprios princípios fundacionais. Tagliaferro confirmou algo que muitos já suspeitavam. Gigantes como Meta, Google e Telegram estavam profundamente envolvidos em reuniões constantes com o TSE. E o que se discutia nessas reuniões? Celeridade. Pressão para que os pedidos do ministro fossem cumpridos sem demora. Ele revelou que havia uma troca de favores em que as empresas eram diretamente ameaçadas com a remoção de suas plataformas em território nacional, caso não corressem para atender às ordens. A moeda de troca era simples: obediência à pressão do governo ou enfrentar a retirada do mercado. E a revelação mais devastadora, aquela que coloca o Palácio do Planalto no olho do furacão, foi quando Tagliaferro foi questionado sobre os nomes envolvidos na operação. E ele revelou um nome que hoje ocupa um dos postos mais poderosos da República. Segundo o depoimento de Tagliaferro, um dos nomes revelados nesse esquema foi o de Dário Durrigan, que na época ocupava o cargo de diretor de políticas públicas do WhatsApp no Brasil, sendo apontado como um homem que recebia as ordens e orquestrava a censura contra perfis de direita. E o que se sabe de Dário Durrigan hoje? Ele não é mais o diretor de políticas públicas, mas sim o secretário executivo do Ministério da Fazenda de Fernando Haddad. O número 2, o braço direito de Fernando Haddad. O homem de confiança que agora tem as chaves do cofre do país. Pare e reflita por um momento sobre o peso disso. O indivíduo que, segundo as denúncias, era a ponte direta entre o gabinete de Alexandre de Moraes e a maior plataforma de mensagens do Brasil, no centro da operação de censura durante a eleição de 2022, foi premiado com um cargo de altíssima confiança no governo eleito. Esse é um ponto que, sinceramente, me custa até descrever em palavras. A gravidade dessa denúncia é tão profunda que coloca o governo diante de um dilema que não tem boas respostas. Existe uma possibilidade, e ela é bastante desconcertante. Será que Lula e Haddad, ao nomear Durrigan para um cargo de confiança no Ministério da Fazenda, sequer sabiam de seu envolvimento direto na censura de perfis? Caso isso seja verdade, estamos falando de uma completa falta de competência, de critério, de um nível de amadorismo tão alarmante que me deixa sem palavras. Como é possível entregar a gestão econômica de um país para alguém sem fazer uma checagem básica sobre seu histórico? Como se pode confiar um cargo tão crucial a alguém sem considerar suas alianças e práticas? Mas há uma segunda possibilidade ainda mais assustadora, e que parece ganhar cada vez mais força com o passar dos dias. E essa hipótese nos leva a um território sombrio. A ideia de que o presidente e o ministro sabiam exatamente o que estavam fazendo, sabiam quem estavam nomeando, e a escolha de Durrigan foi na verdade um prêmio, uma recompensa pelos bons serviços prestados durante a perseguição e censura de adversários políticos da direita durante o processo eleitoral. E caso isso se confirme, não estamos mais falando de incompetência. Estamos falando de uma operação orquestrada, de uma aliança entre o judiciário, as big techs e o poder executivo para aparelhar o Estado com indivíduos que se mostraram mais hábeis em silenciar opositores. E, para ser sincero, considerando o histórico político do partido que atualmente ocupa o poder, essa segunda possibilidade me parece, infelizmente, a mais plausível.
O que essa denúncia faz é criar uma ligação direta entre a máquina de censura e o núcleo econômico do governo. E a questão que fica é ainda mais perturbadora. Se Dário do Rigan, no auge do seu poder privado, não hesitou em usar sua posição para calar vozes dissidentes, o que ele será capaz de fazer agora com o imenso poder que possui dentro do Ministério da Fazenda? Que tipo de perseguição, que tipo de manipulação dos recursos do Estado pode estar acontecendo neste exato momento, em silêncio, enquanto o país assiste a tudo isso? É uma pergunta assustadora, mas absolutamente necessária. A denúncia feita por Tagliaferro não é um simples boato ou uma alegação vaga. Ela é uma acusação formal, com nome e sobrenome, proferida sob juramento diante de uma comissão do Congresso Nacional. E qual foi a reação da grande mídia? Um silêncio ensurdecedor. Como se a bomba tivesse caído e ninguém tivesse ouvido. Aqueles que deveriam estar investigando, que deveriam estar cobrando explicações de Haddad, de Lula, simplesmente ignoraram o fato. Por quê? Porque essa denúncia destrói a narrativa que estão tentando vender. A narrativa de que o governo Lula não tem envolvimento com os excessos do judiciário. O depoimento de Tagliaferro sugere que não apenas tem envolvimento, mas que são parte integral de um mesmo esquema, uma rede de manipulação e controle. O que estamos presenciando, de fato, é a materialização da porta giratória da perseguição política. O indivíduo que te persegue em um poder, logo se vê promovido a um cargo em outro poder, dando continuidade ao serviço. Estamos diante de um sistema que se protege, que se retroalimenta e que recompensa aqueles mais leais à causa e não à Constituição. E é preciso ser claro, o que Tagliaferro descreve, se for verdade, é um crime. O uso de um cargo em uma empresa privada para interferir no processo eleitoral em conluio com uma autoridade pública é no mínimo uma transgressão grave. E a nomeação dessa mesma pessoa para um cargo de altíssimo escalão no governo logo depois disso é um sinal claro de prevaricação, advocacia administrativa e uma série de outros crimes que exigem investigação profunda. Agora, a oposição no Congresso está diante de uma oportunidade crucial. O deputado Gustavo Gaer, que pediu a audiência, e outros parlamentares já estão se mobilizando. A convocação de Dário do Rigan para depor não é mais uma escolha, é uma necessidade. Ele deve esclarecer de forma pública se as acusações feitas por Tagliaferro são verdadeiras ou falsas. E não é apenas uma questão de dar satisfações aos deputados, mas sim ao povo brasileiro. O que está em jogo é a credibilidade do nosso processo eleitoral e da democracia como um todo. Se aceitarmos como normal que um ex-diretor de uma Big Tech, acusado de censurar um lado do espectro político, seja recompensado com um cargo importante no governo de outro lado, estaremos aceitando que nossas eleições se tornaram um jogo de cartas marcadas. Um jogo onde o poder econômico e o poder judiciário se unem para decidir o resultado. E eu pessoalmente me recuso a aceitar isso. A gravidade dessa denúncia e o silêncio do governo e da mídia são para mim a maior confissão de culpa que poderia existir. Essa história é um verdadeiro escândalo e revela como as coisas em Brasília podem estar interligadas de maneira ainda mais profunda do que imaginamos. Agora eu quero saber o que você pensa. Você também acredita que a nomeação de Dário do Rigan para o Ministério da Fazenda é um prêmio pela censura? Você acha que o ministro Haddad e o presidente Lula devem uma explicação ao Brasil? Deixe o seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião. Se você concorda com a análise e acredita que a verdade precisa ser exposta, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo.